Queria inicialmente agradecer o convite de participar do primeiro Congresso Nacional sobre Cardiologia para estudantes de medicina. Vamos conversar um pouco sobre o tratamento da insuficiência cardíaca agudamente descompensada na sala de emergência, o passo a passo, né, dessa abordagem. Então, primeiro, é importante que tenhamos alguns conceitos básicos, né, sobre a insuficiência cardíaca. Então, primeiro, a sua definição. Então, definimos a insuficiência cardíaca como uma síndrome complexa clínica em que o coração ele é incapaz de bombear sangue de uma forma a atender às necessidades metabólicas tissulares. Ou ele faz isso às custas de aumento da pressão de estimento. Em outras palavras, de uma forma mais didática, podemos dizer que qualquer anormalidade, seja na sua função de sístole, né, seja na sua função de diástole, o paciente pode evoluir com um quadro de insuficiência cardíaca. Quando o problema está na sístole, a gente chama isso de uma insuficiência cardíaca do tipo sistólica. Quando o problema está no seu relaxamento, quando está na sua redução da sua capacidade de complacência, nós estamos diante de uma IC do tipo diastólica. E aí, a insuficiência cardíaca a gente tem que levar muito a sério, porque, infelizmente, é uma doença que leva a consequências graves, não só em relação à redução de qualidade de vida, já que ele leva a piora da qualidade de vida desses pacientes com a evolução da doença, como também é uma doença que leva a um grau de mortalidade bem considerável. Esse gráfico aqui ilustra bem isso, né? Quando a gente compara a insuficiência cardíaca diante de outras condições, como cânceres de bexiga, próstata, pulmão, e até o próprio infarto agudo do miocárdio, né, nós vemos que o prognóstico, né, a sobrevida do paciente com insuficiência cardíaca, ele consegue ser pior do que o câncer de próstata, pior do que o câncer de bexiga, pior do que o próprio IAM, né, praticamente só perdendo em relação à mortalidade para o câncer de pulmão. E é um paciente, além de morrer mais, é um paciente que hospitaliza muito. E esse gráfico mostra justamente, né, o que isso significa. A cada hospitalização que esse paciente vai passando, vai aumentando a sua mortalidade. Então, o segundo internamento morre mais do que o primeiro, o terceiro internamento morre mais do que o segundo, né, o quarto internamento morre mais do que o terceiro, e assim sucessivamente. Então, é uma doença que ela é crônica, é uma doença que ela é progressiva, é uma doença que pode matar, e mata mais do que alguns tipos de cânceres, e, além disso, a cada descompensação, eu vou aumentando a chance desse paciente ter um desfecho negativo. E esse gráfico representa justamente isso. A cada vez, né, a cada passo que esse paciente vai hospitalizando, eu vou reduzindo sua sobrevida, de forma que esses pacientes, praticamente um terço desses pacientes, eles são hospitalizados a cada ano, né, e tem uma taxa de readmissão em 90 dias em torno de 30%, né, esse período a gente chama de período vulnerável. Outros conceitos importantes aqui é a sua classificação. Podemos classificar em relação ao tempo de instalação de doença, então a gente considera uma insuficiência cardíaca aguda quando eu tenho alterações de descompensação, em que ele necessita de atendimento urgente, necessita de terapêutica imediata, né, e existe também, né, a instalação mais crônica, né, que isso aí denota mais a sua evolução, né, arrastada, né, de sintomas que vão piorando com o passar do tempo. Classificamos também a insuficiência cardíaca quanto à sua fração de ejeção. Isso é importantíssimo para nortear as medicações que serão feitas nesse tratamento. Então, de uma forma geral, aqueles pacientes que têm uma fração de ejeção obtida pelo método de imagem, como o ecocardiograma maior que 50, nós chamamos isso de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, que é o que a gente chama de insuficiência cardíaca do tipo diastólica. Quando eu tenho uma fração de ejeção abaixo de 40, nós temos uma IC com fração de ejeção reduzida. E, por sua vez, quando a fração de ejeção se encontra aqui no meio, entre 40 e 50, nós vamos ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária. Isso é importantíssimo, né, porque vai nortear a forma como a gente vai tratar esses pacientes, principalmente na sua condução após a sua admissão na sala de emergência. E podemos classificar esse paciente quanto à sua limitação funcional, desde pacientes que têm, né, o NIRA, né, que é a classificação funcional tipo 1, é aquele que não apresenta nenhuma limitação ao esforço físico, aqueles que vão apresentando limitação aos esforços não habituais, até ter sintomas em repouso, como é o próprio, né, NIRA 4. Então, à medida que esse paciente vai piorando a sua limitação funcional, né, esse paciente vai
vai necessitando de um atendimento na sala de emergência. Então, de uma forma geral, a gente vai ver muito paciente internado com NIRA 4, né, motivo da descompensação, já que a limitação funcional é importante. E já no ambulatório, a gente acaba vendo mais os pacientes NIRA 1, 2, né, e 3. E aí, vamos tentar entender um pouco a fisiopatologia da insuficiência cardíaca aguda, antes da gente ir para o passo a passo. Então, isso aqui é um dado bem importante que a gente aprende já na fisiologia, isso no início do curso médico. Então, a insuficiência cardíaca vai se basear na redução do débito cardíaco, como a gente já viu, seja através da redução da sua sístole, seja através da redução da sua diástole. E a gente sabe que o débito cardíaco nada mais é do que o produto entre o volume sistólico realizado pelo coração e a frequência cardíaca. Já a frequência cardíaca é resultado do tônus simpático. E o volume sistólico, ele depende praticamente de 3 coisas. Depende da pré-carga, da pós-carga e da sua contratilidade. Pré-carga é a capacidade do sangue de receber volume, tá certo? Então, toda vez que eu tenho um excesso de pré-carga, por exemplo, eu tenho um excesso de volume. Eu estou oferecendo esse coração uma dificuldade na coleta desse excesso de volume. Quando eu falo de pós-carga, eu estou falando de resistência à saída de sangue. Então, é o trabalho cardíaco, né, para realizar a ejeção. Então, tudo isso eu chamo de pós-carga. E a contratilidade é a relação do que tinha e o que ficou, né, da relação que tinha na diástole e o que ficou na sístole. E aí eu posso falar que o paciente que tem uma insuficiência cardíaca aguda descompensada é aquele paciente que vai estar lidando com descompensações do ponto de vista dessa fisiopatologia, ou seja, é aquele paciente que vai estar com excesso de pré-carga, é aquele paciente que vai estar com excesso de pós-carga, é aquele paciente que pode estar com redução da sua contratilidade, e aí se eu sei disso, aí fica fácil tratar. Como é que eu reduzo, né, a pré-carga? Como é que eu aumento a contratilidade? Através do uso de drogas inotrópicas, dobutamina, levosimedana, milrinone. Como é que eu reduzo, né, a pré-carga? Através do uso de vasodilatadores, né, e de diuréticos de alça, como a furosemida. Como é que eu reduzo a pós-carga? Através de vasodilatadores também, e através de beta-bloqueadores, que vão atuar não só na redução da pós-carga, como na redução do tônus simpático. Então, se você enxerga tudo isso, fica fácil enxergar como é que é feito o tratamento da insuficiência cardíaca aguda, né? E lembrando que os vasodilatadores orais, né, muita gente às vezes esquece que os IECAs, os inibidores da enzima de conversão de angiotensina, é um vasodilatador oral. As pessoas às vezes esquecem que o BRA, o bloqueador do receptor de angiotensina, também são vasodilatadores. Os nitratos, né, orais, né, os mononitratos de isosorbida, dinitrato de isosorbida, propatilnitrato, também são vasodilatadores. A hidralazina também é um vasodilatador, né, que vai atuar muito bem na parte, principalmente na pós-carga. Então, são vasodilatadores orais, que a gente pode utilizar no paciente que tem insuficiência cardíaca descompensada. E existem também vasodilatadores, né, que são venosos, que são vasodilatadores potentes, que têm um início de ação rápido, né, e também, assim que eu cesso a administração deles em bomba de fusão, eu também tenho a rápida cessação da sua ação. Então, eu tenho a famosa nitroglicerina e tenho um nitroprussiato de sódio. De uma forma geral, a grande diferença que acontece entre eles é que, né, a nitroglicerina ela acaba sendo muito mais potente do ponto de vista de vasodilatação venosa, né, e o nitroprussiato acaba tendo uma participação não só na vasodilatação venosa, como também, principalmente, na parte arterial. Né, e aqui eu tenho, né, as doses mínimas e as doses máximas que a gente pode utilizar no paciente com insuficiência cardíaca aguda. Né, lembrando, né, que essas medicações têm que ser diluídas, essas medicações têm que ser feitas em bomba de fusão, né, para poder melhor cálculo da sua administração. E eu tenho também os inotrópicos, né, e os vasoconstrictores. Então, são drogas que vão ajudar na melhoria da contratilidade do coração. E aí, o mais famoso aqui, pela ampla disponibilidade nos serviços, é a dobutamina. Nós temos também o milrinone, o levosimedana, e uma medicação que tem ação mais vasoconstrictora
né, que é a famosa noradrenalina. Novamente, todas essas medicações, elas devem ser utilizadas, né, diluídas, né, e em bomba de fusão, porque toda administração, ela vai ter que ser bem calculada, baseada no micrograma quilo minuto, tá certo? E aí, o seguinte, alguns conceitos também que são importantes antes da gente passar para o passo a passo, é a classificação do ponto de vista do perfil hemodinâmico. Então, podemos classificar o paciente que está descompensado, né, do ponto de vista do grau de perfusão e do grau de vista, do ponto de vista de congestão. Porque como é que eu digo que o paciente é congesto? É aquele paciente que está com ortopneia, está com dispneia paroxística noturna, está com turgência jugular, hepatomegalia, edema de membros inferiores, e está estertorando o pulmão. Como é que eu considero que o paciente ele é hipoperfundido? É aquele paciente que está frio, que está sonolento, que está com tempo de enchimento capilar prolongado, é aquele paciente que está evoluindo com redução de diurese, com acidose metabólica. E aí eu classifico a insuficiência cardíaca em 4 tipos. Eu tenho o paciente perfil A, que é aquele paciente que é quente, ou seja, ele é bem perfundido, e ele está seco, ou seja, não está congesto. Esse é o paciente que eu quero, esse é o paciente que eu almejo, e esse é o paciente que geralmente a gente encontra no ambulatório. Por outro lado, eu tenho o perfil B, que é aquele paciente que é quente e úmido. É aquele paciente que é bem perfundido, né? Ele está acordado, urinando bem, com o pulso cheio, com o tempo de enchimento capilar bom, só que ele está congesto. Ele pode estar estertorando, ele pode estar, né, fazendo turgência jugular, ascite, edema de membros inferiores. Eu também posso classificar a insuficiência cardíaca, né, como um perfil L, que é aquele paciente que é frio e seco, ou seja, é aquele paciente que está mal perfundido, hipotenso, né, sonolento, tempo de enchimento capilar lentificado, e ele está também seco, tá certo? Isso é muito importante porque muitas vezes a gente sai, né, da faculdade com aquela ideia que toda insuficiência cardíaca eu tenho que fazer diurético terapia. Isso não é verdade. A gente sabe que o paciente com insuficiência cardíaca perfil L, né, a primeira coisa é otimizar a volemia, é tirar ele desse perfil L, é tirar ele desse perfil, né, em que ele está, né, seco, né, hipovolêmico. Eu também tenho o perfil C, né, que é aquele paciente que é frio e úmido, é aquele paciente que está, né, com sonolência, pulsos finos, tem enchimento capilar lentificado e está congesto, né, está estertorando, está com turgência, né, ou pode estar com ascite e edema de membros inferiores. E aí vocês veem que a insuficiência cardíaca não é só congestão. Então, eu posso também ter perfis em que ele está seco e ele está compensado, e eu posso ter também, né, aquele perfil que ele está seco, né, e mal perfundido. Né, e à medida que eu vou evoluindo aqui nesses perfis, eu vou tendo um perfil de gravidade maior, eu vou tendo, né, a chance de complicações, inclusive de mortalidade intra-hospitalar, maior. E aí agora vamos fazer o nosso passo a passo, que esse que é o nosso objetivo da aula. É você tentar sistematizar o tratamento da insuficiência cardíaca. Né? Toda vez que a gente sistematiza, a gente tende a acertar mais. Né? A gente acaba usando essa sistematização para ser um norte, né? Para que não esqueçamos de nenhum passo do tratamento. Né? Isso serve muito, né, para o ATLS, isso serve muito para o ACLS, né? Existe também o suporte avançado de vida em insuficiência cardíaca, que é o SAVIC, né? Existe o SAVICO, que é o suporte avançado de vida em insuficiência coronariana. Então, toda vez que a gente sistematiza a assistência, a gente acaba acertando mais. E aí, por isso que na insuficiência cardíaca a gente tem que sistematizar. E aqui eu trago o resumo, né, de como a gente deve fazer essa sistematização. E vamos tentar seguir aqui todo o passo a passo. Muito bem. Então, se o paciente chega com suspeita de insuficiência cardíaca aguda, então, a primeira coisa que eu devo fazer, uma boa história clínica, um bom exame clínico, porque só você coletando uma boa história e examinando o paciente, você vai conseguir dar o diagnóstico da insuficiência cardíaca de uma forma bem confiável. Né? Existem critérios clínicos, né, de exame clínico, né, que a gente chama, né, critérios de Framingham, né, que podem ajudar nesse diagnóstico, em que eu tenho critérios maiores e critérios menores. Critérios maiores, dispneia paroxística noturna, é aquele paciente que acorda de madrugada cansado devido ao aumento do retorno venoso e, consequentemente, da pré-carga, né, nesse coração. É aquele paciente que pode ter turgência jugular 45 graus, refluxo hepatojugular, que é quando fazemos a compressão, né, no hipocôndrio direito do fígado que está, né, congesto, e eu observo o aumento da turgência jugular.
eu posso ter estertores pulmonares crepitantes, eu posso ter cardiomegalia no raio-x de tórax, eu posso ter um quadro de edema agudo de pulmão, né, e o ritmo de galope, né, que é aquele ritmo em 3 tempos, né, que denota aumento da pressão de enchimento cavitário, né, e demonstra que o paciente está descompensado. E aí eu tenho também os critérios menores. Eu posso ter edema de tornozelo bilateral, tosse noturna, dispneia aos mínimos esforços, derrame pleural e taquicardia. Então, de uma forma geral, para a gente utilizar os critérios de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, eu considero como um diagnóstico provável, né, aquele paciente que tem 2 critérios maiores e um menor, ou um maior com 2 menores. E aí eu consigo definir, né, o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Prosseguindo aqui, todo paciente que descompensa, né, que chega com quadro de insuficiência cardíaca agudamente descompensada na sala de emergência, então sempre é importante a gente identificar o fator causal, o fator desencadeador, né, cerca de 50% desses pacientes, eles vão ter algum grau de algum fator que foi o responsável pela descompensação. E aqui, né, até é um motivo de questão de prova, que a gente vê muito isso em prova de concurso, prova de residência, né, são os fatores de descompensação da insuficiência cardíaca aguda, né, que são vários. Então, uma coisa que é importante destacar aqui é o maltratamento, é a inércia terapêutica, é quando o paciente, né, não está recebendo o tratamento devido, é quando o médico tem medo de ajustar a medicação, ou o paciente, por algum motivo, faz troca do uso do remédio. É aquele paciente que não é aderente ao tratamento. Isso sim é uma das principais causas de descompensação. Dieta inadequada, estresse emocional físico, paciente com quadro de infarto agudo do miocárdio, paciente que faz miocardite, paciente que faz arritmias ventriculares, que fazem descompensação de arritmias supraventriculares, como FA fluente atrial, pacientes com marcapasso DDD por aumentar de sincronia, também pode piorar um quadro de insuficiência cardíaca. Paciente que faz um quadro de disfunção renal aguda, também, né, é motivo de descompensação. Infecção, esse é um dos principais fatores de descompensação na sala de emergência. Outros fatores, hipertensão não controlada, endocardite, TEP, né, tromboembolia pulmonar, diabetes não controlado, anemia, doença de tireoide, abuso de drogas e álcool, desnutrição, quadro de dissecção de aorta, né, insuficiência mitral ou aórtica aguda. Então, o paciente descompensou, 50% tem algum fator causal. E aí é importantíssimo você identificar, porque você não vai só tratar, né, os sintomas, né, não vai só tratar a condição que levou à descompensação, mas você também tem que identificar o motivo pelo qual o paciente descompensou. E aí, nesse momento aqui, que é importante a gente identificar e tratar também as comorbidades, né? Se o paciente fez uma descompensação da IC por um quadro de infarto, eu tenho que tratar um infarto. Se o paciente fez uma descompensação por um DPOC, por um TEP, por uma anemia, né, por um diabetes descompensado, por uma infecção, então eu tenho que tratar essas condições, essas comorbidades que levaram o paciente a descompensar. Então, nesse passo, né, em que eu vou identificar o fator causal e desencadeador, é fundamental que você também identifique, né, essas comorbidades que estejam, né, levando o paciente a descompensar, porque eu vou ter que tratar também essas comorbidades. Dando sequência aqui, ao próximo passo, né, identificar aqueles pacientes que têm um risco imediato de morte. Esse é um paciente que tem que ser manejado, né, dentro de UTI, né, porque aí a vigilância tem que ser maior, é um paciente que vai depender mais de drogas vasoativas, é aquele paciente que vai ter, né, um risco maior de evoluir para uma insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica. Então, você tem que identificar esse paciente que tem um risco maior. E aí, é claro, né, quais são essas condições que oferecem um risco maior? Paciente com insuficiência respiratória, infartado com choque cardiogênico, né, aquele paciente que faz realmente aquele perfil C, né, aquele perfil úmido e frio, né, paciente com edema agudo de pulmão, paciente que tem taquiarritmias graves, ou bradiarritmias graves, né, causas mecânicas, aquele paciente que faz ruptura de parede livre, faz insuficiência mitral isquêmica, né, por ruptura de músculo papilar, por exemplo, né, que faz CIV, pós-infarto, comunicação interventricular, então causas mecânicas agudas, pacientes que fazem emergência hipertensiva, né, pacientes como, né, paciente que faz, por exemplo, edema agudo de pulmão hipertensivo, TEP, né, paciente com embolia pulmonar, paciente com AVC, confusão mental, desorientação, é um paciente que tem um risco aumentado, né, de mortalidade, e uma comorbidade descompensada. Então, por isso que é fundamental, né, quando a gente estiver dando o diagnóstico da insuficiência cardíaca,
a gente tentar identificar não só o fator causal, mas também esse fator, né, de essas comorbidades que geralmente estão presentes no paciente com a insuficiência cardíaca aguda. Porque eu não vou tratar só IC, eu tenho que tratar também essa comorbidade. E aí, para o diagnóstico, a gente pode lançar mão, né, não só dos critérios de Framingham para o diagnóstico, como também a gente pode lançar mão de alguns exames complementares. Então, a gente pode lançar mão de exames laboratoriais, que são todos aqueles exames laboratoriais de rotina na sala de emergência, né? Você vai ter que dosar troponina, né, na suspeita de alguma injúria miocárdica, seja por infarto, seja por uma miocardite, né? Você vai ter que dosar eletrólitos, já que você vai ter que lançar mão de medicações que vão mexer, né, com essa parte dos eletrólitos, né? Então, como os diuréticos. Então, é fundamental que a gente dose o sódio e o potássio desses pacientes. A função renal, a gente viu que uma das causas de descompensação da insuficiência cardíaca é a disfunção renal aguda, então a gente tem que dosar ureia-creatinina para identificar esses pacientes. PCR, para a gente identificar se o paciente está diante de um quadro, né, inflamatório infeccioso. Coagulograma, proteínas totais e frações. Hemograma, né, para a gente observar se tem anemia, se tem leucocitose, né, que fala a favor de um quadro infeccioso, por exemplo. TGO, TGP, bilirrubinas, para a gente avaliar se existe algum grau de dano hepático secundário à insuficiência cardíaca direita. Função tiroidiana, a gente pode lançar mão, principalmente pacientes acima de 60 anos. Né? A gente viu que a doença da tireoide, tanto hiper como hipo, né, também são fatores de descompensação, também são comorbidades que podem estar presentes no paciente com insuficiência cardíaca. Glicemia e, dependendo da situação, eu posso lançar mão da gasometria venosa e do lactato. O próximo exame que a gente pode lançar mão é o famoso BNP-NT-proNP. O que é que isso é interessante a gente observar? Que toda vez que eu tiver alguma descompensação em que eu distenda a musculatura, né, atrial, o organismo vai lançar mão, né, da produção de BNP, ou, né, o NT para o BNP. Isso denota que houve algum grau de descompensação. Então, o grande objetivo, né, de quando você solicita o BNP é você, quando está diante de alguma dúvida em relação se a dispneia é de causa cardiogênica ou se a dispneia é de causa, por exemplo, pulmonar. Então, toda vez que eu tiver, né, essa dúvida, eu posso lançar mão, sabendo que a importância dele é ele vindo negativo. Então, ele vindo positivo, praticamente, não é que ele confirme, ele tem um bom valor preditivo negativo. Então, o grande objetivo do exame é, em vindo negativo, eu descarto, né, que seja uma insuficiência cardíaca aguda. E outro elemento que é importante é em relação ao prognóstico. Então, aquele paciente que está descompensado e está diante de um BNP ou NT-proBNP muito alto, né, o paciente é mais grave, né, então é aquele paciente que vai ter, né, a chance para uma evolução menos satisfatória. Outro exame que eu posso lançar mão, pela simplicidade, é o eletrocardiograma. E o eletrocardiograma é interessante porque é um exame barato, é um exame disponível nas salas de emergência, e ele vai me dar pistas em relação à causa da descompensação, à etiologia da insuficiência cardíaca, tá certo? Então, se o paciente tem, né, um quadro de dispneia e tem um eletro alterado, então isso é um fator a mais para eu pensar que o paciente está cansado por um quadro de insuficiência cardíaca. Já se eu tenho um paciente com dispneia com eletro normal, né, então até que se prova o contrário, não é um paciente que tem insuficiência cardíaca. Pode acontecer? Pode, mas isso aí é muito raro. Então, se o paciente tem eletro alterado e está com dispneia, a principal, né, hipótese é que você está diante de um quadro de insuficiência cardíaca. E aí tem vários exemplos, né? Então, esse exemplo aqui da minha esquerda é um paciente que tem uma baita sobrecarga ventricular esquerda, com aquela inversão de repolarização, né, que é chamada de padrão strain, né? Então, isso aqui denota, né, uma sobrecarga ventricular esquerda importante. Nesse exemplo aqui à direita, nós vemos aqui um padrão de supra-DST, né, já com a formação do Q patológico na parede anterior. Então, isso aqui já mostra também, né, que além de mostrar que o paciente esteja cansado por ter um eletro alterado ser do coração, né, seja insuficiência cardíaca, né, ele também já vai me mostrar que a causa dessa insuficiência cardíaca é uma insuficiência cardíaca isquêmica secundária ao infarto com supra-DST na parede anterior. Então, o eletrocardiograma é um exame rápido, barato, disponível e vai me dar todas essas informações, não só em relação à presença de sugestão de cardiopatia estrutural, como também a presença da etiologia
da essência cardíaca. O raio-x de tórax também é um exame que a gente pode lançar mão, é um exame também, né, disponível na sala de emergência, e aí a gente vai ver alterações, né, que vão variar de cardiomegalia, padrão de congestão hilar, inversão de trama vascular. Eu posso ter um quadro mais dramático, em que eu vou ter praticamente o pulmão todo branco, né, mostrando um grau de congestão muito importante, como acontece no edema agudo de pulmão. Mas, de uma forma geral, né, ele vai também ser útil para a gente também avaliar outras causas de dispneia, né? Então, a gente pode descartar, de repente, pneumotórax, no raio-x de tórax, derrame pleural, tá certo? Então, algumas condições que também podem, né, vir a ser motivo de confusão diagnóstica na sala de emergência. A tomografia de tórax também é um exame que pode ser útil, né? A gente viu a importância da tomografia de tórax, né, no último ano, né, com o surgimento do COVID, né, e às vezes as alterações radiográficas do COVID e do paciente com insuficiência cardíaca, às vezes é muito difícil de discriminar. Então, a tomografia entra, né, como um exame que acaba acrescentando informações ao raio-x de tórax. Então, na insuficiência cardíaca, a gente não vai solicitar toda vez, a gente vai solicitar, basicamente, nas vezes em que eu tenho dúvida diagnóstica, eu estou na dúvida se esse paciente está cansado, né, por um TEP, com pneumotórax, quando consigo ver bem um raio-x, uma dissecção de aorta. Então, acaba sendo um exame que ele vai somar mais no diagnóstico diferencial, não propriamente na confirmação diagnóstica da insuficiência cardíaca. Outro exame que eu posso lançar a mão, que tem ganhado notoriedade nos últimos tempos, é o ultrassom de tórax. Né? O pessoal da terapia intensiva, né, tem ganhado cada vez mais experiência no diagnóstico de condições pulmonares pelo ultrassom de tórax. Então, um dos achados que tem uma acessibilidade muito boa, não só acessibilidade, mas especificidade muito boa no diagnóstico de congestão, é o ultrassom de tórax. A identificação dessas linhas B, né, que parece muito com essas imagens de rabo de cometa. Ó. Então, se eu identifico essas linhas B no ultrassom, né, no exame que não é invasivo, não usa contraste, você pode fazer na beira do leito, então você praticamente vai ter uma acessibilidade de 97%, especificidade de 95% para o diagnóstico de congestão. Então, isso tem ganhado cada vez mais importância, né, pela simplicidade, né, de uso, né, e pela rapidez na execução desse exame, né, na sala de emergência como diagnóstico diferencial, e principalmente no paciente que tem insuficiência cardíaca após a identificação dessas linhas B. E outro exame que a gente pode lançar a mão, né, é o ecocardiograma. Esse sim, é um exame que vai trazer muito mais informações do ponto de vista da alteração estrutural cardíaca, da etiologia da insuficiência cardíaca. É um exame que vai me mostrar não só a anatomia, o tamanho do coração, mas vai me mostrar como é que se comporta a sístole, a diástole desse paciente. Ele vai me trazer informações em relação a alterações valvares, de insuficiência, de estenose, que por acaso estejam contribuindo, né, como causa da insuficiência cardíaca. E é um exame que você consegue, por não usar contraste, não usar radiação, você consegue imagens muito boas em duas dimensões, por exemplo, nesse corte aqui longitudinal, você consegue ver, né, tamanho de septo, tamanho de cavidade ventricular, a função valvar, aqui no transverso, né, ao nível dos músculos papilares, eu consigo enxergar bem aqui a força de sístole, né, a contratilidade de todos os segmentos aqui do ventrículo esquerdo. No apical 4 câmaras, eu também consigo enxergar, né, com detalhes, o funcionamento das duas válvulas, né, da válvula aórtica também, que está aqui no meio. Consigo identificar alterações de contratilidade global e segmentar, né, então de uma forma, né, não invasiva. Eu consigo, através do ecocardiograma, não só avaliar isso, mas também ter alguns parâmetros, alguns cálculos que nos dão, né, o valor da pressão capilar pulmonar, né, então tudo isso sugerindo-se que realmente eu tenho um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, né, ou seja, né, que o paciente tem uma insuficiência cardíaca, né, descompensada. Esse exemplo aqui de cima é um paciente que tem uma fração de ejeção 68. A fração de ejeção nada mais é do que essa relação do que tinha e o que ficou, né, o que tinha na diástole e o que ficou na sístole. E eu tenho também um coração, como esse aqui de baixo, com uma fração de ejeção de 20%, em que eu vejo praticamente, né, uma cinesia, uma hipocontratilidade muito importante de todos os segmentos aqui do ventrículo esquerdo. Eu consigo observar, né, devido a essa disfunção ventricular grave, a presença de alto contraste, né, que é justamente devido ao fluxo lentificado dentro da cavidade,
eu consigo identificar o fluxo sanguíneo identificado. Isso aqui é um fator importante para formação de trombos, por exemplo. Então, o eco acaba somando essas informações adicionais, né, para o diagnóstico correto da etiologia e das alterações estruturais que levam à insuficiência cardíaca. Terminando essa parte do diagnóstico, passamos para a análise do perfil hemodinâmico, né? Então, vamos fazer uma boa análise clínica. É um paciente que é quente e seco, né? E o paciente provavelmente não vai para emergência quente e seco, né? Geralmente é um paciente que está compensado, é um paciente que eu quero deixar ele quente e seco, geralmente ele vai estar no ambulatório. É um paciente perfil B, quente e úmido, é aquele paciente bem perfundido, mais congesto. É um paciente que está hipotenso, mais congesto, com tempo de enchimento capilar reduzido, é um perfil C, ou é um perfil L, né, um perfil frio e seco. É aquele paciente que está mal perfundido, né, e com sintomas relacionados à hipovolemia. Então, aqui é muito importante. E aqui é um perfil clínico hemodinâmico, então você não precisa de ferramentas do ponto de vista de exames complementares para você dar o diagnóstico. Isso aqui você usa, né, aspectos clínicos, aspectos do exame físico para você fechar esse perfil clínico hemodinâmico. E aí, depois a gente volta lá para a condução de cada perfil, né? Aí, uma coisa que é fundamental nesses pacientes é você garantir uma boa oxigenação, ventilação. É garantir que esses pacientes que têm uma saturação abaixo de 90, né, eles tenham o restabelecimento dessa saturação, né, que eles melhorem do trabalho respiratório. E aqui eu posso lançar mão de medidas como oxigenoterapia através de catéter nasal ou máscara, e pacientes que estão piorando, apesar dessa oxigenoterapia por catéter ou máscara, eu posso lançar a mão de um suporte ventilatório não invasivo, através da ventilação não invasiva, a famosa VNI, né, e através do suporte ventilatório mecânico, né, invasivo, que é aquele paciente que vai precisar, né, ser submetido à sedação, à intubação orotraqueal, né, para que, né, a ventilação dele seja estabelecida através do ventilador mecânico. Então, isso aqui é fundamental. Pacientes, por exemplo, né, que chegam com edema agudo de pulmão, que é uma condição de insuficiência cardíaca aguda, em que o paciente evolui com hipoxemia e, consequentemente, né, com risco de complicações como uma parada cardíaca. Então, é fundamental que a gente restabeleça essa saturação, né, de forma rápida, né, e segura, para evitar que esse paciente evolua para complicações graves. Outro passo aqui muito importante é o ajuste de volemia, né? Então, existe um perfil que a gente viu, que é o perfil L, que é aquele paciente que é seco, né, e mal perfundido, né? Aquele paciente que é seco e frio. Então, a primeira coisa desse paciente, a primeira coisa é evitar diurético. Então, muita gente acha, né, que insuficiência cardíaca descompensada é igual a diurético, isso é um erro. Então, pacientes que estão secos, a gente tem que fazer esse ajuste de volemia. Como é que a gente faz esse ajuste? Né? Então, a gente faz pequenas hidratações e faz reavaliações desse perfil hemodinâmico de uma forma mais próxima. Então, você vai fazendo 250 e vai examinando o paciente, vai vendo se ele não faz ritmo de galope, né, com B3, vai vendo se ele não estertora, né? Então, se ele continua seco, você pode repetir, né? E se o paciente, de repente, né, muda para um padrão perfil B e que ele começa a ficar úmido, aí você já trata ele como perfil B. Então, é fundamental, né, que esse paciente que está seco, você restabeleça a sua volemia. Porque senão, se você fizer, de repente, né, diuréticos, se você fizer até inotrópicos, né, com paciente seco, posso até piorar a sua estabilidade hemodinâmica. Então, isso é fundamental. E lembrando que o paciente de insuficiência cardíaca pode ter algum motivo que evolua com hipovolemia. Um paciente que pode, por exemplo, ter uma diarreia, náuseas, vômitos, em que por alguma doença, né, ele faz um balanço hídrico negativo, e aí com isso ele migre, né, para um perfil L. Então é fundamental que a gente, através do exame físico, né, através dessa análise do perfil clínico hemodinâmico, que a gente feche esse diagnóstico para a gente fazer a conduta correta, que é justamente a administração de soro e a administração e ajuste de volemia. Se, por acaso, ele não está seco, ele está úmido, então, o pilar do tratamento é a diurético-terapia. Então, o diurético a gente sabe que não reduz mortalidade no paciente com insuficiência cardíaca aguda, só que o diurético ele é muito importante, principalmente na redução de sintomas, na redução do tempo de internamento, né, desse paciente,
Então, ele vai ajudar bastante ao controle dos sintomas relacionados à hipervolemia, ao excesso de volume, ao excesso de pré-carga. Então, de uma forma geral, né, é uma coisa que é muito importante no paciente que chega descompensado, é primeiro saber, ele é usuário crônico de diurético ou não? Porque se ele não tiver histórico de uso prévio, eu não preciso de doses altas. Eu posso fazer 20 a 40 miligramas em bolos endovenoso, sabendo que a ampola de furosemida, ele tem, né, 20 miligramas, né, na ampola. Já aquele paciente que tem o uso crônico de diurético terapia, é aquele paciente que tem resistência, é aquele paciente que vai precisar fazer uma dose mais alta para ter o efeito diurético que se deseja. E aí, já a dose que deve ser feita é, no mínimo, a dose anterior que ele vem fazendo. Então, geralmente, a gente acaba fazendo, né, de 1 a 2 vezes a dose diária que ele vem fazendo antes de chegar na sala de emergência. E a gente vai fazendo o diurético, tendo como alvo clínico a diurese, né, e a melhora dos sintomas de congestão. Então, se o paciente começa a urinar 1 litro, né, nas 6 horas, se o paciente consegue ter essa diurese de 1,5 a 2,5 ml por quilo hora, né, então é um paciente que vai, né, estar tendo uma boa resposta à ação do diurético. Uma coisa muito interessante, saiu um trabalho em 2017 que trabalha essa ideia de tempo porta-diurético. Isso é muito interessante. Então, por mais que a furosemida, né, não reduza a mortalidade no seu tratamento a longo prazo, mas a gente sabe que o paciente que chega, né, que entra na sala de emergência, quanto mais eu levo, né, principalmente após 30 minutos, né, se o paciente merece diurético, se é um paciente perfil B, quanto mais tempo eu demoro para a realização do diurético, ou seja, o tempo porta diurético, eu aumento a mortalidade. Então, isso corrobora a ideia de que o diurético tem que ser feito nesse paciente que mereça, aquele paciente que está úmido, e o seu tratamento tem que ser estabelecido de forma precoce, né? Se eu consigo estabelecer esse tratamento precoce, eu consigo reduzir, desfechos. Então, é muito interessante esse estudo e mostra essa importância, né, do diurético na insuficiência cardíaca. Então, trabalhando aqui em relação aos fluxogramas, né, em relação aos perfis clínico-hemodinâmicos, então, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca aguda nova, ou seja, é o paciente que estava bem até momentos anteriores, e abre o quadro de insuficiência cardíaca aguda, né, então, você vai identificar, né, comorbidades, fator causal, e você vai estabelecer, né, perfil clínico-hemodinâmico. E para estabelecimento desse perfil clínico hemodinâmico, uma coisa que é muito importante nessa avaliação é a pressão sistólica. Então, se o paciente, por exemplo, chega com uma pressão sistólica abaixo de 85, né, olha só, ele está hipotenso. Então, quais são as possibilidades que abrem? É um paciente que pode estar frio e seco, e é um paciente que pode estar frio e congesto. Se o paciente está frio e seco, lembra? A gente tem que ajustar a volemia. Então, a gente vai fazer reposição de volume, e esse é um paciente que, como ele está, né, hipotenso, é um paciente que está, né, frio, né, e está seco, então é fundamental que a gente suspenda, né, qualquer medicação vasodilatadora e o beta-bloqueador que ele venha usando, né, de casa. Se é um paciente que tem pressão sistólica baixa, está frio e está congesto, ou seja, ele está, né, com sintomas de hipervolemia, é um paciente que está estertorando, está com urgência jugular, então aqui, né, a gente tem que, inicialmente, suspender, né, as medicações que ele esteja fazendo em casa, então beta-bloqueador e vasodilatadores como o Iaqibraz. Como é um paciente que é uma insuficiência cardíaca nova, então esse é um conceito interessante, ele não precisa de muito diurético. Você pode fazer diurético? Pode, mas 20 a 40 miligramas. Então, a furosemida eu posso considerar ou não nesse paciente. E aqui eu vou ter que lançar mão de medicações, né, que vão fazer aumento da perfusão. Como ele está frio e congesto, eu vou ter que lançar mão de medicações que vão aumentar a contratilidade. E aqui eu vou lançar mão de inotrópicos, dobutamina, levosimedana, milrinone, né, são exemplos clássicos disso. Se o paciente está, né, de repente, com uma cabeça de pressão muito reduzida, né, um paciente que está muito chocado, né, eu posso lançar mão de vasoconstrictores, né, então eu vou ter que lançar mão de noradrenalina para conseguir uma determinada cabeça de pressão, para depois a gente começar os outros inotrópicos. Então, é um paciente que é mais grave, é um paciente que tem que estar em ambiente de terapia intensiva para ser melhor conduzido.
Se é um paciente, por sua vez, que tem uma pressão sistólica de 85 a 110, né? Então, esse aqui tem alguma cabeçazinha de pressão. Então, aí você vai perguntar, né? É um paciente que está quente com gesto ou frio com gesto? Então, se ele está frio com gesto, ou seja, está mal perfundido, né? Mas está, né, com sintomas de congestão pulmonar, por exemplo, então uma coisa que você vai lançar a mão são inotrópicos mais do tipo vasodilatadores. Ele tem cabeça de pressão, então eu vou lançar a mão da butamina, né? Eu vou lançar a mão, né, de milrinone, levosimetana. A furosemida, novamente, como é ser aguda, eu posso ou não considerar o seu uso, e eu tenho que suspender, né, nem que seja temporariamente, o beta-bloqueador e os outros vasodilatadores, como os IECAs e BRAs. Se o paciente tem, né, pressão sistólica de 85 a 110, está quente e congesto, aí eu vou lançar a mão, agora eu fico mais confortável, porque tem cabeça de pressão e está bem perfundido. E aqui eu vou lançar a mão mais de vasodilatadores. Eu vou lançar a mão de nitroglicerina, de nitroprusiato de sódio. Novamente, como é IC aguda, eu posso não considerar a administração de furosemida em dose baixa, e esse paciente, eu não devo suspender o vasodilatador que ele vem usando, nem o beta-bloqueador, já que se eu reduzo, ou se eu suspendo essas medicações, eu estou contribuindo para o aumento de mortalidade. Se é um paciente que tem, né, uma cabeça de pressão boa, está com pressão sistólica acima de 110, né, se ele está quente e seco, né, esse é um paciente que, assim, eu tenho que avaliar se vale a pena realmente deixar o diurético, né, ele está sequinho, né, e eu devo fazer as outras medicações para ciência cardíaca, né, IECA, BRA, por exemplo. Se é um paciente que está quente e congesto, esse sim, eu vou lançar a mão do vasodilatador, né, se é um paciente que está mais grave, vasodilatador venoso. Aqui, como é ser aguda, eu não preciso de tanto diurético, novamente, e eu vou ter que lançar a mão das medicações para insuficiência cardíaca quente, né, que é o beta-bloqueador, o IECA ou BRA. Então, quando a gente vai para o fluxograma de insuficiência cardíaca crônica agudizada, que é aquele paciente que já tem histórico do uso de furosemida, então o que vai mudar aqui é que eu não vou precisar, aqui sim, eu vou precisar fazer doses mais altas de furosemida. Então, novamente, eu vou avaliar fator causal, fator desencadeante, comorbidades, vou avaliar o perfil hemodinâmico com a pressão sistólica. Paciente que está abaixo de 85, novamente, frio congesto, eu vou repor o volume, suspender as medicações vasodilatadoras e o beta-bloqueador. E eu vou reavaliar esse paciente em um curto período de tempo. Se o paciente é frio e congesto, eu vou lançar a mão, né? Ele não tem cabeça de pressão, vou lançar a mão mais de vasoconstrictores, né? De inotrópicos vasoconstrictores, como noradrenalina. Aqui, como é um paciente que tem insuficiência crônica agudizada, eu vou lançar a mão de furosemida em dose alta. Isso aqui é uma coisa que vale a pena falar, porque muita gente acha que furosemida é um potente antihipertensivo, e na verdade não é. Então, paciente que esteja, né, com insuficiência cardíaca descompensada, né, que esteja hipervolêmico, né, congesto, então a furosemida não vai baixar a pressão. Ele é fundamental, mesmo naqueles pacientes que estão com a pressão sistólica abaixo de 85. Então, ele vai ser fundamental para tirar esse paciente da descompensação. Como ele é frio, eu vou suspender o beta-bloqueador, o IECA e o BRA. Se é frio congesto, vasodilatador inotrópico, né, dobutamina, levosimetana, né, milrinone, ou usar dose alta de furosemida e suspender, né, temporariamente beta-bloqueador e IECA. Se ele é quente congesto, vasodilatador, dose alta de furosemida e fazer o tratamento, né, restante da insuficiência cardíaca, que é o beta-bloqueador e o IECA ou BRA. Se é um paciente que é quente e congesto, né, com cabeça de pressão boa, acima de 110, vasodilatador, furosemida dose alta e IECA ou BRA. Se é um paciente que tem cabeça de pressão, está quente, seco, eu vou lançar, né, manter as medicações, né, IECA, BRA, beta-bloqueador, né, lembrar que é IECA ou BRA, eu não posso fazer os dois juntos, né, e eu posso considerar a suspensão do diurético. Então, esse fluxograma ilustra bem a condução, e a diferença básica acontece se eu estou diante de uma IC aguda ou se eu estou diante de uma IC crônica agudizada. Na insuficiência cardíaca crônica agudizada, eu já tenho resistência a diurético. Então, eu tenho que fazer uma dose mais alta. Então, eu vou ter que fazer uma dose 1 a 2 vezes maior do que o paciente vinha usando em casa. Outra coisa importante aqui no passo a passo, né, que vale a pena ser citado, é garantir a suspensão de drogas. Se eu suspendo essas medicações, eu vou aumentar a mortalidade, eu vou aumentar a hospitalização. Então, o paciente que está, né, que chega descompensado, né, e está quente, eu não posso suspender essas medicações. Se eu suspendo, eu aumento o desfecho. Se o paciente é frio, né, se ele tem perfil CL, né, se ele é um perfil frio, eu posso considerar a sua suspensão, mas
temporária, enquanto eu tiro ele do perfil frio. E aí, assim que eu tirar ele, quando eu faço uma nova reavaliação do perfil clínico hemodinâmico, eu já penso, né, em retornar essas medicações, já que são medicações fundamentais, né, principalmente na insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, para reduzir mortalidade a longo prazo. Outra coisa importante, não adianta você só tirar o paciente da descompensação, né, ofertar oxigenoterapia, né, você fazer, né, diurético-terapia, vasodilatador, não adianta só fazer isso. Então, é importante perceber que esse paciente, ele vai ter alguma limitação, ele vai estar com sintomas em repouso ou aos mínimos esforços. É um paciente que é classe funcional NIRA 4, então, o paciente vai estar mais restrito ao leito. Então, é fundamental que a gente use a profilaxia para tromboembolia venosa, né, e tromboembolia pulmonar. É fundamental que a gente use a heparina. Né? A gente sabe que esses pacientes, que por estarem restritos ao leito, né, por estarem descompensados, ele tem um risco de TEV e TEP, né, que pode chegar a 15% dos pacientes hospitalizados. E aí eu posso lançar a mão da anticoagulação profilática, né, por exemplo, a enoxaparina, 40 miligramas subcutânea ao dia. Agora, naqueles pacientes que têm, né, um elevado risco, né, trombótico, né, de fenômenos tromboembólicos, né, melhor falando, aqueles pacientes que têm, né, fibrilação atrial, trombo cavitário, tem uma prótese valvar mecânica, é um paciente que está diante de uma síndrome coronariana aguda, então é importante que a gente faça uma anticoagulação plena, né, e a anticoagulação plena deve ser feita com 1 miligrama por quilo subcutâneo de 12 horas. Então é fundamental essa profilaxia desses pacientes internados para evitar essas complicações. Uma coisa que virou um pouco de polêmica nos últimos anos é a morfina, né? Então, é uma medicação que a gente usava muito no passado, né, para tratamento do edema agudo de pulmão. Né? Existia, né, um racional de que ele reduz a ansiedade do paciente, também reduz, né, pressão, reduz a questão da pressão da pré-carga. Só que o que foi visto, né, com o passar do tempo? É que a morfina, né, ele está mais relacionada com aumento de tempo de internamento, maior risco de hospitalização e UTI, né, e mortalidade. Então, por exemplo, aqui no registro do ADERE, né, de ciência cardíaca aguda, então foi visto que aqueles pacientes que usaram morfina, eles tiveram maior mortalidade, tiveram mais dias de hospitalização, mais admissão UTI, né, e mais dias de UTI, mais necessidade de ventilação mecânica. Motivo pelo qual as últimas diretrizes, não só a brasileira, né, quanto a americana e a europeia, praticamente eles falam ou nada ou muito pouco sobre a morfina, né? Quando fala, né, dedica um parágrafo para dizer que você pode considerar, mas sabendo que existe, né, esse risco dessas complicações. Então, isso é uma coisa bem polêmica, que a gente ainda vê muito na prática do dia a dia, na sala de emergência, o seu uso. Mas, do ponto de vista de evidência, a gente deve evitar. E aí eu tenho um paciente, né, que eu já fiz tudo isso, né, tentei melhorar, né, a sua perfusão, tentei melhorar, né, a sua congestão, e o paciente não melhora. Aí é um paciente que eu vou ter que lançar mão de intervenções mais invasivas. É aquele paciente, né, que está afundando. Se eu não fizer intervenções mais invasivas, é o paciente que vai a óbito rapidamente. E aí é o seguinte, fiz tudo, e o paciente não melhorou, aí o paciente vai receber o diagnóstico de choque cardiogênico refratário, e eu vou lançar mão, né, de dispositivos como o balão intraórtico, eu vou lançar mão, né, de dispositivos de assistência ventricular, né, que são dispositivos que vão ajudar, né, a servir de ponte, né, para um tratamento, por exemplo, para um transplante, né, para uma cirurgia. Então, isso vocês têm que considerar. Então, no hospital, né, que ofereça todas essa condição, né, geralmente o paciente vai ter que estar em ambiente de UTI, né, sob toda essa vigilância, né, com balão intraórtico, né, às vezes até, né, necessário a gente funcionar, né, o cateter de Swan-Ganz para manejar melhor esse choque. Então, isso pode ser feito, né, aqui tem um exemplo de balão intraórtico, né, que eu consigo melhorar, embora existam estudos que não mostram redução de mortalidade, mas é um dispositivo que eu posso lançar mão, que é o balão de contrapulsação aórtica, que eu posso lançar mão para, né, servir temporariamente para eu garantir, né, o tratamento mais efetivo desse paciente, né, para servir de ponte, né, para o seu restabelecimento ou para uma conduta
posterior, né, como uma cirurgia. Queria agradecer o convite, né, por participar do primeiro Congresso Nacional sobre Cardiologia para Estudantes de Medicina, né, e eu espero que tenha, né, nesse curto período de tempo, ter conseguido falar dos pontos mais relevantes na condução desses pacientes. Muito obrigado.